Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Viviane Ribeiro, eu sou contadora, sou empreendedora e aqui na internet eu ajudo pequenos empresários do varejo a sair do caos financeiro para ter lucro livre no caixa todos os meses. Então, se você estava perdido aí nos vídeos pela internet, você chegou no vídeo certo. Se você quer aprender a validar o seu preço para saber se ele está te trazendo lucro ou prejuízo. A maioria dos pequenos empresários tem muita dúvida na hora de fazer a precificação do seu produto. Não sabe se multiplica por 2, se multiplica por 3, se coloca 30% sobre o custo ou 40%, né? Todas essas são técnicas que eu vejo os pequenos empresários do varejo utilizando na hora de fazer a sua precificação e que são estratégias que são fáceis de se fazer, né? Porque afinal pegar um custo e multiplicar por 2 ou multiplicar por 3 é muito fácil, né? Se você tiver aí uma calculadora, se você for bom de cálculo de cabeça, você já sai precificando o seu produto. Mas essa estratégia guarda um grande perigo, que é o perigo de talvez você está tendo prejuízo no seu produto e não está nem sabendo disso. Por isso que eu desenvolvi um método onde você consegue fazer a validação do preço que você está praticando para saber se você está tendo lucro ou não naquela venda. Eu já fiz vídeos sobre essa precificação e os comentários que eu obtive foram como esses aqui que eu vou colocar na tela. É um método tão simples, tão fácil de entender, que eu tenho certeza que você não vai encontrar outro vídeo que te mostre de maneira tão clara e tão fácil como é que você vai fazer a validação do seu preço de venda para saber se você está tendo lucro ou não. E por que isso é tão importante para fazer com que você saia do caos financeiro e tenha lucro livre no caixa todos os meses? É exatamente porque é a venda que coloca o lucro para dentro do seu negócio. Se você vende de maneira errada, se você vende com o preço errado, é bastante provável que isso vá te deixando no caos financeiro, que isso vai fazendo com que você trabalhe dia após dia sem ver o lucro, sem sentir o cheiro do lucro da sua empresa. Por isso é uma oportunidade para você estar aqui nesse vídeo comigo, onde eu vou te ensinar como é que você faz essa validação. E eu quero te dizer o seguinte: para desenvolver esse método, eu pensei bastante em como é que eu poderia trazer um método muito fácil, muito prático, muito visual, para que o pequeno empresário conseguisse fazer esses cálculos. Porque se a gente for buscar uma fórmula, né, de precificação, pode ser que você vai encontrar na internet aí uma fórmula como essa aqui, cheia de números, cheio de letras e que talvez você no seu entendimento não tenha clareza do porquê que você está fazendo aquilo tudo. Mas eu peguei essa fórmula aqui e consegui colocar em um talento. Viviane, mas o que seria um talento? Seria esse chocolatezinho aqui mesmo, ó. Vou colocar a imagem dele aqui. Eu utilizei esse chocolate para que você conseguisse visualizar exatamente como é que você vai fazer as divisões dentro do seu preço de vendas. E mais, esse método ficou tão fácil, ficou tão atrativo, tão interessante, que inclusive eu dei o nome desse método para um outro método mais abrangente que eu tenho, que é um treinamento. Não está com as vagas abertas agora, só estou explicando o porquê do nome do meu método. Eu tenho um método chamado Método Talento Lucrativo, onde eu ensino, né, o passo a passo para os empresários, para os empreendedores aí do varejo alcançarem lucro livre no caixa todos os meses. Mas isso foi só uma deixa aqui, desviando um pouco do nosso assunto para falar que esse método foi tão fácil de fixar na cabeça do pequeno empresário que ele, inclusive, deu nome ao meu método. Então, voltando aqui
ao talento, né? Como que funciona o talento? Eu utilizei aquele talento pequeno, tá? O talento não é o chocolate grande, seria aquele chocolate menorzinho do talento, que é dividido em 4 partes. E aí eu vou até fazer o desenho dele aqui no meu quadro para que você entenda o que é que eu vou te explicar agora. Aqui está o desenho de um talento. Tá meio torto, mas é isso aí mesmo. Serve para o que eu vou ensinar aqui para você. Esse talento tem 4 partes. Uma dessas partes aí, um pedacinho, esse pedacinho aqui, ele é o pedacinho do seu lucro. Então, quando você precifica, você vai buscar o seu objetivo naquele momento, é buscar o seu lucro, ok? Os outros pedaços também fazem parte da precificação, mas o seu objetivo principal, o seu primeiro objetivo, precisa ser a sua lucratividade, ok? E aí, você vai estipular qual é o percentual de lucro que eu espero com essa venda. E aqui, eu vou colocar que você espera ter uma lucratividade de 10%, ok? 10% de lucratividade na venda que você está indo efetuar agora. O outro quadrante, que seria esse quadrante aqui, ele vai ser o quadrante do custo da mercadoria. E o que é o custo da mercadoria? O custo da mercadoria é exatamente quanto você vai pagar por aquele produto. Quanto você pagou, na verdade, por aquele produto que o fornecedor trouxe e você pegou, comprou e colocou na sua prateleira. Esse é o custo do seu produto. Ah, Viviane, mas o custo é só o que eu paguei para o fornecedor? Talvez não. Talvez você tenha pagado um frete para trazer o produto. Talvez você comprou o seu produto de fora do estado e o produto veio com uma diferença de alíquota. Você vai embutir. Talvez o seu produto é uma substituição tributária e você já pagou o ICMS antecipadamente e aquele ICMS-ST também vai compor o custo do seu produto. Então, o custo do produto é exatamente tudo que você pagou para ter aquele produto à disposição do seu cliente, tá? Faça aí o cálculo e descubra quanto que é o custo do seu produto. Nesse exemplo que eu vou dar aqui, o meu produto custou R$50. Ok, então até esse momento você está conhecendo 2 pedaços do seu talento. O primeiro pedaço, que é o pedacinho do lucro que você espera. E o segundo pedaço, que é o pedaço do custo, quanto aquele produto te custou, ok? E agora, o que eu faço para continuar completando o meu talento, para buscar qual é o preço que está trazendo lucro para o meu negócio? O próximo quadrante, ele é o quadrante da despesa da venda. E eu vou explicar aqui para você o que seria a despesa da venda. A despesa da venda é aquela despesa que só ocorre quando a venda ocorre. São também chamadas, se você já buscou a entender, a saber um pouco mais sobre isso, elas podem ser também chamadas de despesas variáveis. E o que isso significa? São despesas que existem só quando a venda existe. E ela varia de acordo com a venda. Se você vendeu muito, ela é uma despesa maior. Se você vendeu menos, ela é uma despesa menor, tá? Varia de acordo com a venda. E quais os tipos de despesas que a gente pode considerar como despesas da venda? Vou dar exemplos aqui para vocês. Um exemplo de despesa da venda é o imposto. Você emite a nota e vai ter imposto sobre aquela nota, né? Se você é optante pelo Simples Nacional aí, não vai ter o Simples quando você emite a nota.
Então, ótimo, aquilo ali é uma despesa da venda. Se você é um MEI, por exemplo, você não vai ter essa despesa do imposto sobre a nota, né? Porque o MEI não tem essa tributação sobre a nota fiscal, mas talvez você tenha um outro tipo de despesa que eu vou falar aqui também, que é despesa sobre a venda, que é a taxa da maquininha de cartão. Se você vende e passa o cartão de crédito para o seu cliente, é bastante provável, eu tenho certeza, que você tem ali a taxa do cartão de crédito. Então, a taxa do cartão de crédito, ela é uma despesa da venda. Por quê? Porque ela só está acontecendo porque a venda está acontecendo. Um outro tipo de despesa da venda também é a comissão paga para o seu vendedor. Se o vendedor recebe comissão a cada venda que ele faz, isso também é uma despesa da venda, porque ela só acontece se a venda acontece. Você deve fazer aí o levantamento dessas despesas da venda e calcular qual que é o percentual que ela representa na sua venda. Às vezes não é tão difícil de fazer. Se você dá uma comissão de 2%, 3% para o vendedor, você já sabe que é 3%. Se você paga um percentual da taxa de maquininha de 4% ou 5%, então você já sabe que é 5%, por exemplo, tá? Então você vai somar aí os percentuais das despesas da venda e vai trazer esse quadrante aqui, esse percentual que você encontrar. No meu exemplo aqui, eu vou utilizar um percentual de 10%. Lembrando, gente, que isso aqui é apenas um exemplo. Esses percentuais aqui são meramente exemplos. Não utilize aí na sua empresa esse mesmo percentual, porque aqui eu estou dando um exemplo, eu estou inventando dados só para mostrar para você como que o método funciona. Eu não estou pegando os seus dados. Então, por favor, vai lá e pegue os seus dados e faça a validação do preço aqui no Talento, ok? Então, vamos lá. Feito isso, o que vai acontecer é que ainda falta um quadrante. E qual seria esse quadrante? Seria o quadrante dos seus custos fixos. Então, aí é que mora a grande dúvida da maioria dos pequenos empresários. Como é que eu vou pegar um custo que é fixo e vou fazer a diluição desse custo dentro de um preço? E eu vou te ensinar isso agora. Eu imagino que você deve estar gostando muito desse conteúdo, não é verdade? Então já aproveita, já deixa o seu like aqui, me segue, ativa os sininhos, para que quando sair outros conteúdos como esse, você tenha acesso em primeiríssima mão. Primeiro, você precisa entender o que é o custo fixo do seu negócio, tá? Talvez você pense assim: custo fixo, Viviane, não é aquilo que tem sempre o mesmo valor, o mesmo preço, eu sempre pago a mesma coisa? E eu preciso te dizer que não. O custo fixo não significa que ele tem o valor fixo. Custo fixo é aquilo que você paga mesmo sem vender nada. Para você ter uma visualização melhor do que seria o custo fixo, pensa que num dia 1º do mês, de qualquer mês aí, você vai simplesmente fechar as portas e vai falar: agora, esse mês eu não vou trabalhar, não vou funcionar essa empresa aqui, ela vai ficar fechada durante o mês, tá? Todas as despesas que ao final do mês estiverem lá para você pagar, mesmo você com a sua empresa fechada, isso é um custo fixo, tá? Então, a internet, água, luz, telefone, o contador, o funcionário, isso tudo é custo fixo. Então, para você saber aí, na hora de fazer o seu levantamento, só imagina isso. Dia 1º eu fechei a loja, dia 30 chegaram as contas. Aquilo que chegou, mesmo sem você ter vendido nada, vai ser o seu custo fixo. Tá, mas e aí? Como é que eu pego esse valor e descubro qual que é o percentual dele na venda? Você vai trabalhar com uma média. Trabalhar com médias, ele te dá a segurança de você não errar nem para mais e nem para menos. Por quê? Porque é uma média.
Na média, essas diferenças do que foi para mais, do que foi para menos, fica diluída. Porque você imagina comigo aqui, se você vai pegar o custo fixo do mês passado e comparar ele com o faturamento do mês passado, pode ser que no mês passado você tenha tido um faturamento muito alto e o seu custo fixo vai representar um certo percentual daquele valor. Mas em um mês em que seu faturamento foi mais baixo, o percentual do custo fixo vai representar mais, vai representar uma fatia maior do seu faturamento. Então, por isso, você precisa ter a segurança de trabalhar com média. Eu gosto de trabalhar com a média mais segura, que seria de 12 meses. Se você tem dados dos últimos 12 meses, faça esse levantamento. Se não tem, faça dos últimos 6. Se você não tem dado nenhum, pelo menos você tem que alucinar os seus dados aí, levantar, trabalhar com a média, com a sua sensibilidade, até porque eu sei que você tem sim uma noção de qual que é o seu faturamento médio por mês e também uma noção de qual que é o seu custo fixo aí por mês. Nesse exemplo aqui, nós vamos pensar o seguinte: essa empresa aqui, ela tem um faturamento médio de R$100 mil por mês e ela tem um custo fixo médio de R$25 mil por mês, tá? Aqui ficou muito fácil, né? Se é faturamento de 100 mil e custo fixo de 25 mil, a gente sabe que representa 25% do faturamento. Mas se você tem números diferentes e eu sei que o seu número provavelmente é bem diferente desse número que eu tô dando aqui como exemplo, eu já vou te dar a dica de como é que você descobre qual que é o percentual que o custo fixo representa do seu faturamento. Você vai levantar aí o valor, tá? O valor médio do custo fixo, vai levantar o valor médio do seu faturamento e na hora de fazer o cálculo na calculadora, você vai fazer desse jeito que eu tô ensinando aqui do ladinho. Você vai pegar o valor do custo que você encontrou, o custo médio, e dividir esse valor pelo valor do faturamento por cento. Desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. Presta muita atenção para você não errar. Eu vou fazer aqui o cálculo de 25 mil de custo fixo para 100 mil de faturamento médio, quanto que os 25 mil representam de 100 mil. Você vai fazer o cálculo do seu número aí, tá? Então, como que você vai descobrir qual o percentual? Você vai pegar, nesse caso, 25 mil e vamos dividir pelo valor do faturamento. 100 mil por cento, tá? Que é 25%. Encontrou o valor que o custo fixo representa do seu faturamento médio? Ótimo! Então, agora nós vamos trazer esse percentual para o seu talento. E nesse exemplo aqui, como eu já te disse, ele fatura 100 mil médio e tem custo fixo de 25 mil. Então, aqui, os custos fixos representam 25%. Ok? Pronto! Preenchemos todo o talento. Mais uma vez, vou perguntar aqui para reforçar você. Qual é o pedaço do talento mais importante para você? É esse, porque esse é o pedaço que mais te interessa. É o pedaço que vai te ajudar a sair do caos financeiro e a ter o lucro livre no caixa ali todos os meses. Esses outros pedaços, é certo que a despesa vai vir, vai abocanhar, vai levar, você tem que pagar e não tem jeito. E muitas vezes, quando você não faz essa validação, acaba acontecendo o seguinte: todos os outros quadrantes acabam roubando o seu pedacinho principal, que é o pedacinho do lucro. Geralmente, o que acontece é que o que deveria ser lucro fica diluído, porque você acaba deixando com que os custos fixos, as despesas da venda e até mesmo o custo do produto roube o seu pedacinho principal, o pedacinho que você tem que agarrar e não soltar por nada desse mundo, até porque o seu objetivo na sua empresa é sim ter lucro, tá bom? Feito isso, tá lá com seu talento totalmente preenchido, nós vamos agora validar qual que é o preço que traz lucro para a sua empresa, tá? E aí, a gente chega no seguinte impasse aqui, vamos fazer um cálculo. Viviane, o talento inteiro, completinho, ele tem que ser, é óbvio, 100%, né? Não existe
um inteiro que não é 100%. Então, se ele é 100%, e aqui eu quero que você preste muita atenção na lógica que eu estou usando aqui, porque vai fazer toda a diferença você ter esse entendimento aqui para fazer o seu cálculo. Se você sabe que o talento completo, o preço completo é 100%, e que aqui nós já temos, olha, vamos fazer o cálculo. 25 mais 10, 35. 35 mais 10, 45. Então, nós sabemos que esse pedaço aqui inteiro, esse pedacinho aqui, ó, vou até reforçar ele aqui, esses pedaços aqui representam 45%, tá? Então, aqui, ó, já temos 45%. Se a gente sabe que ele todo é 100%, então nós sabemos que falta quanto aqui para dar o 100%? Falta 55%, concordam? 100 menos 45 é igual a 55. Isso quer dizer que esse pedaço aqui precisa representar 55%. Eu preciso que você entenda o porquê que eu fiz esse cálculo aqui. Se você não entendeu, tudo bem, é normal você não entender de primeira, mas volte aqui 2 minutinhos no vídeo, reassista e entenda, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você encontrar qual que é, de você validar qual é o preço que está te trazendo lucro ou que vai te trazer lucro no seu negócio, ok? Feito isso, o que a gente percebeu aqui? Nós percebemos que R$50 representa 55% do preço de venda, porque o preço de venda vai ter o valor de 100%. Então, o que você vai fazer aí na sua calculadora? Eu vou fazendo aqui, mas tem aqui a calculadorazinha do lado que está fazendo o cálculo aqui para você também, tá? Então, você vai pegar 50 dividido por 55%, que vai ser igual a R$90,90. Esse é o valor que valida o lucro de 10% dentro da sua empresa. Então, o que eu preciso que você comece a fazer aí? Desenhe o talento. Todas as vezes que você for fazer uma precificação, se você, para começar, pode desenhar o talento mesmo, desenhe, faça o desenho como eu fiz aqui e vai validando a sua precificação, vai trazendo os seus percentuais, jogando no talento, colocando o percentual do lucro que você espera e vai fazendo esses cálculos. Muito provavelmente você vai descobrir que a maneira que você precificava antes estava te trazendo prejuízo, estava fazendo com que você não tivesse lucro e estivesse caminhando num caminho totalmente oposto ao caminho que te tira do caos financeiro e te faz ter lucro livre no caixa todos os meses. Aproveita que você já achou esse ouro aqui, esse vídeo que te ensina de maneira muito clara o que você precisa saber sobre a sua precificação. Me segue aqui no canal e já ativa o sininho para que quando sair outros vídeos como esse aqui, você também tenha acesso em primeira mão. E por hoje é só, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!